pouquinho a respeito da escalação que o Marcão escolheu para o jogo de ontem. O Marcelo voltou ao time, ele manteve o Gabriel Pires, promoveu a entrada do Terãs, o Ganso também continuou. Então nós vimos um time com jogadores mais pesados em campo. Isso acabou influenciando no primeiro tempo ruim que o Fluminense fez, com pouquíssima mobilidade. A gente viu o Marcão na beira do campo, cobrando mais velocidade ao time. Só que os jogadores que estavam em campo não são jogadores com essa característica, né? Eles não vão imprimir velocidade. Além da questão ofensiva, a questão defensiva também acaba sendo comprometida. Primeiramente porque são jogadores com dificuldade na recomposição. E segundo, porque com Ganso e Terãs no time, um deles acaba tendo que marcar na linha do meio de campo, na linha média e pelo lado. Então a gente viu às vezes o Terãs marcando ali pelo lado direito, na maior parte das vezes. Em algumas outras oportunidades nós vimos o Ganso marcando também pelo lado direito. E isso acaba diminuindo o nosso poderio defensivo ali na nossa linha média. O que causou problemas em certos momentos do primeiro tempo. E a gente vai ver aqui, vamos dar uma olhada no ataque aqui do Vitória. A gente vê que o Terãs está marcando pelo lado direito. E o que o Vitória fez, pessoal? Eles abriram o PK, aqui o lateral, pelo lado esquerdo. E o ponta, que era o Osvaldo, ele acabava caindo para cima do Samuel Xavier, forçando esse duelo aqui, ó. Terãs contra PK. E a gente vai ver que o Terãs, ele sabe que o PK está aqui aberto. O Wagner Leonardo segue com a bola. Tá vendo aqui, pessoal? Ó? O Osvaldo, ele está segurando o Samuel Xavier. Ele não pode sair aqui no PK. Então o PK é responsabilidade do Terãs. Terãs acaba levando a bola nas costas. PK vai até a linha de fundo, faz o cruzamento. E aqui quase que o Mateuzinho acaba finalizando. Ó. Ele fura. Foi uma jogada perigosa da equipe do Vitória, justamente por conta da falta de capacidade que o Terãs tem para fazer essa marcação pelos lados. Não faz parte das características do atleta, ele não é esse jogador. A gente vai ver aqui outro lance também, pessoal. Mais um lance de ataque da equipe do Vitória. E a gente vai ver o seguinte, ó. Agora, quem faz parte da linha média pelo lado direito é o Ganso. A gente vê aqui o Cano e o Terãs mais à frente e a linha de 4 do Fluminense. E olha o que vai acontecer. O Ganso já viu, ó, o PK já está aqui aberto pelo lado esquerdo. O Osvaldo já estava em cima do Samuel Xavier. O Samuel Xavier tem que sair em cima do PK. Por conta disso, o Antônio Carlos sai na cobertura, porque o Osvaldo vai atacar aqui as costas do Samuel Xavier. O Antônio Carlos sai na cobertura. E aí o que acontece? 2 contra 2 dentro da nossa área. É uma situação desvantajosa para a defesa. Sai o cruzamento e o Thiago Santos consegue fazer ali o corte. A gente fala bastante que o Fluminense leva muitos gols de bola aérea e é justamente por conta da marcação falha pelos corredores laterais, porque se a bola chega até a área é porque alguém deixou cruzar. Então é uma coisa que tende a piorar com esse tipo de escalação, principalmente ali pelo lado direito da nossa defesa. E aí, pessoal, a gente vai ver agora que durante os 45 minutos do primeiro tempo, o Fluminense chegou muito pouco ao gol do Vitória. A gente teve a primeira chance aos 10 minutos, que numa jogada individual do Keno, ele consegue fazer uma boa jogada, entra na área, e aqui eu acredito até que ele tenha feito essa finalização por baixo das pernas do Caio Vinícius de propósito, porque o Caio Vinícius abriu bastante ali o compasso, e o Keno faz a finalização para a defesa do goleiro do Vitória. E depois, pessoal, o Fluminense só volta a ameaçar o gol do Vitória depois dos 40. Foi até numa jogada que começa de maneira bizarra. O Martinelli está aqui com a bola
ele vai fazer o passe errado. Aliás, um dos inúmeros passes errados do Martinelli e do Fluminense no jogo. Nós erramos muitos passes. O Gabriel Pires, mais uma vez, foi muito mal. E aí sai o contra-ataque da equipe do Vitória. A gente vai ver, pessoal, que o Gabriel Pires, até quando ele acertou ontem, ele errou. Porque aqui ele vai fazer o desarme no Mateuzinho. E logo quando ele faz o desarme, ele toma uma decisão aqui completamente equivocada. Tenta dar um passe ali de letra, acaba perdendo a bola. Mais uma vez a bola está com Vitória. Aqui de novo, pessoal, o Gabriel Pires ele vai fazer o desarme, acaba tropeçando na bola e a bola sobra para o jogador do Vitória, que dá um passe de calcanhar para Paulo Henrique Ganso. E aqui sai a transição do Fluminense, bem daquele jeito que a gente já conhece, né? Não é uma transição em velocidade, a gente vai trocar alguns passes até que a bola vai chegar aqui no Ganso. A bola chegando no Ganso, o que vai acontecer? A gente vê aqui o Keno, que é ponta, está aqui pelo meio junto com o Cano. O Terãs, que estava ocupando a ponta esquerda, vai fazer esse movimento fora dentro. E o Ganso vai seguir com a bola e vai tabelar com o Terãs. Toca, passa. E aí, pessoal, olha que movimento interessante do Cano, né? O Cano a gente sabe que não vem em boa fase. Tem tido poucas oportunidades de finalizar a gol, é verdade. Mas olha que movimento interessante do Cano. Ele está ocupando as costas aqui do PK. Ele ameaça ir e volta. Quando ele volta, ele fica sozinho. O Ganso faz o cruzamento. Sai a finalização do Cano. E o goleiro do Vitória faz a defesa. Então foi o primeiro tempo, pessoal, bem fraco. Onde o Fluminense ameaçou muito pouco. Muita lentidão no time do Fluminense. Pouca mobilidade. E o Marcão acaba mexendo no time para o segundo tempo. Tira o Gabriel Pires, que vinha muito mal na partida, errando muitos passes mais uma vez, e coloca o Alexander em campo. E o Fluminense, pessoal, nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, pressionou a equipe do Vitória. Nós podemos dizer aqui com tranquilidade que o Fluminense melhorou no segundo tempo nesses primeiros 10 minutos. A gente vai ver aqui algumas jogadas, ó. Jogada individual do Keno pela esquerda. A gente vê aqui aquele espaço que forma entre o lateral e o zagueiro. Né? Um grande intervalo aqui entre o lateral e o zagueiro. O Alexander aproveita e ataca esse meio espaço. O volante dorme. Ó. Ele consegue dominar a bola, faz o cruzamento e sai o corte ali da defesa do Vitória. Aos 5, essa bola é esticada para o Keno. E aqui, ó, talvez a melhor opção fosse cruzamento para trás aqui para o Terãs. O Keno acaba tomando uma decisão errada, faz o cruzamento no canal, passa por todo mundo e o Fluminense não aproveita. Aqui, mais uma vez, pessoal, o Fluminense chegou aos 4 minutos, aos 5 minutos e agora aos 6 minutos. O Antônio Carlos faz um belo lançamento aqui para o Alexander. Ele corta para o meio, faz a finalização. O Fluminense vai ficar com a segunda bola. O Ganso domina, toca para o Marcelo. E aqui o Fluminense vai ter a sua principal chance no segundo tempo. Uma jogada do Marcelo com o Cano. Marcelo toca no Cano. Ó. O Cano consegue fazer a parede, devolve. Sai a finalização, uma bela finalização do Marcelo. E o goleiro faz uma boa defesa. E depois disso, pessoal, o Fluminense simplesmente morreu em campo. Nós não vimos mais nada. Foi realmente lamentável a atuação do Fluminense. A gente vai ver aqui alguns problemas que aconteceram. E eu tenho que citar, primeiramente, o Alexander. O Alexander que naqueles 10 primeiros minutos do segundo tempo, ele participa bem do jogo, tenta finalizar a gol, faz uma jogada pela esquerda, dá um cruzamento. A gente viu o Alexander ali ligado e parece que depois dos 10 minutos desligaram o Alexander e ele fez
uma das piores partidas dele com a camisa do Fluminense. Ele já havia ido muito mal contra o Atlético Goianiense no Maracanã e ontem também mais uma vez. Perdeu muitas bolas, foi desarmado, errou passes em demasia. E a gente vai ver aqui, ó, esse contra-ataque surge justamente numa bola que está dominada pelo Alexander. Aparentemente ele tenta fazer o passe ali, ó, para o Terãs, e aí sai o contra-ataque. E aqui, pessoal, aquele problema na recomposição, né? O atleta do Vitória vai arrancar aqui em velocidade. A gente vê o Ganso abandonando a jogada. O Samuel volta também bem tranquilo. O Ganso a gente nem vê. É um dos problemas desse time. É a questão da recomposição. Algumas pessoas podem falar, o lateral recompõe pelo meio. Eu não vou nem discutir isso, pessoal. Mas percebam a velocidade imprimida aqui pelo Samuel Xavier. Olha só. Tá trotando, tranquilo. Então, uma coisa que incomoda. Nós vamos ver aqui, ó, que o Antônio Carlos, depois que faz o corte, ele grita, ó. Ó, ele grita aqui com o Samuel Xavier porque ele foi muito lento na recomposição. O Ganso simplesmente abandonou a jogada. Então, uma coisa que se o Fluminense quiser voltar a ser competitivo novamente, a gente precisa melhorar. E aí passa muito pelas características dos jogadores que são escalados. Aos 25, o Fluminense teve essa chance com o Terãs. Uma saída errada ali da equipe do Vitória. Depois nós tivemos ali uma finalização do Samuel Xavier no rebote e uma cobrança de escanteio. Vai dar a segunda bola, o Samuel Xavier vai finalizar, finaliza para fora. Então a gente vê que o Fluminense chutou uma bola no gol do Vitória no segundo tempo. Uma bola. É muito pouco, né, pessoal, para um time que quer sair da zona do rebaixamento, quer sair da lanterna, é muito pouco. E agora, obviamente, eu tenho que falar do John Kennedy. John Kennedy que foi muito pedido pela torcida que foi ao Maracanã, a torcida queria ver o John Kennedy em campo. E mais uma vez, ele foi muito mal, acabou contribuindo ali para o gol do Vitória. E a gente vai ver aqui que o John Kennedy, ele foi bem no primeiro lance em campo. Ele recebe essa bola do Marcelo e ele vai participar de uma dinâmica de terceiro homem com o Terãs bem interessante. Vai dar o passe para o Terãs, ó. Passe de letra, o Terãs entra na área, acaba simulando ali um pênalti e o juiz manda seguir. Esse lance deu esperança à torcida tricolor. O John Kennedy entrou ligado no jogo, deu um bom passe, mas depois disso, pessoal, foi realmente uma tristeza. A gente vai ver aqui mais uma vez o John Kennedy se apresentando para o jogo. Diogo Barbosa vai fazer o passe ali para o John Kennedy. John Kennedy erra e não sai a tabela. Aqui mais uma vez, pessoal, o Terãs ele percebe que vai sair de novo o passe aqui para o John Kennedy. Então ele se reconhece como terceiro homem. Ele já vai fazendo esse movimento para receber na frente. E o John Kennedy, ó, vou até voltar para vocês, ó. Bola vem, o John Kennedy faz isso aqui, ó. Sai o contra-ataque da equipe do Vitória. E aí, bem ali no final do jogo, no apagar das luzes, bola para o Diogo Barbosa. Ele vai fazer o passe para o John Kennedy. John Kennedy erra e sai o contra-ataque. E aí, pessoal, tem o erro do John Kennedy, né, o terceiro erro seguido aqui na partida. E aí a gente vai ver mais uma sucessão de erros do Fluminense, porque o atleta do Vitória, ele pega a bola atrás da linha do meio de campo, leva. A gente vai ver aqui que o Alexander é batido. O Thiago Santos vai sair, leva o drible. John Kennedy tenta fazer a falta, não consegue. E aqui o Thiago Santos também poderia tranquilamente ter parado a jogada. Ele não para, não faz a falta. Aqui é para ele fazer a falta. Não faz a falta. O cara segue na jogada. Impressionante, pessoal. Uma coisa assim, impressionante o que os jogadores do Fluminense fizeram nesse lance.
E o Thiago Santos, não vou ficar pegando aqui no pé dele não, tá? Não acho que ele tenha feito uma partida ruim. Aliás, nem ele, nem o Antônio Carlos. Mas aqui, o zagueiro abandonou a linha. Irmão, é pancada, filho, é falta. Não dá. De todos os atletas que poderiam ter feito a falta, ou deveriam ter feito a falta, sinceramente, o que mais me incomodou foi o Thiago Santos na jogada. E aí, vai continuar aqui, o Alexander poderia ter corrido aqui, ó, para impedir, para fechar essa linha de passe. E o Alexander para na jogada, pessoal. A gente vai ver aqui o comportamento do Alexander, ó. Ele acompanha, parou na jogada. Aí, pessoal, quero mostrar aqui para vocês o comportamento do Antônio Carlos. Eu não considero isso aqui uma falha, digamos assim, mas ele adotou um comportamento desvantajoso. Ele poderia ter adotado o comportamento mais vantajoso para a jogada. Aliás, na minha opinião, o Antônio Carlos foi o melhor jogador do Fluminense em campo ontem. Tá? Então a gente vai ver o que acontece, pessoal. Na hora que ele empurra o atleta do Vitória, ele dá 3 passos aqui, ele dá uma passada para trás, 3 passos para trás, gira o quadril e aí sai o passe. E aí, quando sai o passe, o que ele faz? Ele gira, ó, sobre o próprio eixo e acaba perdendo o equilíbrio. Girou sobre o próprio eixo, perdeu o equilíbrio, isso diminui as chances dele chegar ali no atleta do Vitória e fazer o bloqueio. O que seria o ideal aqui, pessoal? Na hora que ele empurrou, o ideal seria já girar o quadril e ele gira para o lado certo. Ele gira certinho, né, na hora que ele gira. Mas ele deveria girar aqui nesse momento. Isso daria um segundinho para ele ali. Ó, ele giraria, estaria aqui, ó, já com os pés voltados para a profundidade. Peito e rosto aqui voltado para a bola. E aqui o que ele tem que fazer? Ele tem que girar o tronco. Ele gira o tronco e sai de frente. Ele acaba girando sobre o próprio eixo, perde tempo, se desequilibra e não consegue fazer o bloqueio. Então é só um detalhe interessante. Aliás, repito aqui para vocês, para mim o Antônio Carlos foi o melhor jogador do Fluminense em campo. E eu separei para vocês uma ação dele muito interessante, ó. Aqui ele está correndo para defender a profundidade, ó. Pés voltados para a profundidade, peito e rosto aqui em direção à bola. Sai o passe, ó. Ele já gira o tronco, está de frente. Quebra o pescoço para ver quem vem de trás. Ele já identifica que esse jogador está vindo de trás. Quebra de novo, ó. E aí o que ele faz? Começa a correr em diagonal, dá as passadas cruzadas para aumentar o espaço da frente, diminuir o espaço das costas e impedir que esse jogador ataque aqui a profundidade. Foi muito bem no lance. Intercepta o passe e sai jogando. É isso aí, pessoal. Mais uma partida muito abaixo da equipe do Fluminense. E eu quero explicar a thumb que eu botei aqui no vídeo, né, a foto do Marcão, com a seguinte pergunta: tem coragem? E por que eu fiz essa pergunta, pessoal? Porque a mudança do Fluminense, uma virada de chave, uma virada de página nessa temporada, ela vai passar obrigatoriamente por mudanças. O Fluminense não tem como sair dessa situação se não houver mudanças. Será que o Marcão vai ter coragem para efetuar essas mudanças? Será que ele vai ter estofo, apoio da diretoria para efetuar essas mudanças? Será que ele vai ter apoio do elenco? Será que os jogadores vão respeitá-lo quando ele for fazer essas mudanças? Porque o Fluminense não vai sair dessa situação jogando da mesma maneira, com as mesmas peças. Isso está bem claro. Então, alguns jogadores precisarão ser barrados. Alguns jogadores não podem sequer entrar no segundo tempo. E aqui eu vou citar nomes. Senhor Douglas Costa. O que o Douglas Costa hoje agrega a esse time? O que o Renato Augusto faz em campo hoje?
Será que o Marcão vai ter coragem? Porque eu vejo algumas pessoas comparando a nossa situação atual com 2019. E eu considero completamente diferente. Porque em 2019 nós não tínhamos um elenco estrelado desse, cheio de jogadores veteranos e de nome. Nós não tínhamos. Hoje a nossa situação é mais difícil. Porque muitos desses caras não poderão jogar. Ou terão menos minutagem. E aí, como é que vai fazer? Será que o Marcão vai ter coragem? Porque eu não duvido da capacidade do Marcão para pontuar, para o Marcão chegar, arrumar o time ali e pontuar. O Marcão sempre fez isso. Fez isso em 2019, fez isso em 20, fez isso em 21. O Marcão sempre teve essa capacidade. Só que a gente está falando de uma situação hoje diferente. É uma situação em que, se ele não efetuar mudanças drásticas dentro do time e do próprio elenco, o Fluminense não vai conseguir pontuar. Então, é uma situação muito difícil e eu, sinceramente, espero que o Marcão tenha essa coragem. E se ele não tiver, que a diretoria traga alguém que consiga fazer esse trabalho, que consiga tomar as decisões que precisam ser tomadas. Caso contrário, eu, sinceramente, não vejo o Fluminense sair dessa situação. É isso aí, meus amigos. Vejo vocês na segunda-feira. Espero que em alto astral. Vamos torcer para que isso aconteça. Valeu!